Boa tarde, queridos. Hoje é dia 24 de janeiro, domingo, e eu tô aqui trazendo para vocês as dicas do céu dessa semana, para que vocês possam já se prevenir, que possam direcionar o dia a dia, a rotina de vocês, de uma forma mais preparada, mais assertiva, né? Eu procuro sempre trazer para vocês um céu com bastante praticidade, né, desenhando praticamente quais são os aspectos e as conversas entre os planetas. Bom, gente, a gente já tem aí um domingo um pouco diferente, né, um domingo que talvez a gente tenha tirado para descansar, mas que vem com uma certa reflexão, né? Então hoje nós temos uma conjunção entre Sol e Saturno, o que traz assim uma clareza, uma possibilidade de clareza melhor para a gente perceber os nossos esforços, né, para atingir aí as nossas metas, a gente perceber a nossa responsabilidade, o comprometimento com os nossos projetos, o nosso propósito, e isso é legal a gente ver, né, no nosso mapa, porque está acontecendo no setor onde nós temos o signo de Aquário. Então é lá, né, que o Sol está em conjunção com o planeta Saturno, nos trazendo hoje esse momento, né, da gente poder perceber, da gente poder olhar, da gente poder ver o quanto a gente está direcionando de energia, talvez assim a gente se sentindo um pouco restrito, né, porque realmente é um momento de muita restrição para todos nós, e no setor onde isso cai na nossa vida, isso ainda fica maior, a gente consegue perceber, e hoje pode ser um bom dia para a gente ter clareza do que precisa ser feito para conseguir adiante, para conseguir avançar, né, seja no nosso trabalho ou naqueles projetos que a gente está precisando colocar o foco, né? Então o Sol ele traz clareza, ele traz foco e pode então nos auxiliar a resolver algumas questões para a gente tocar adiante, tá bom? Nós temos também hoje uma conversa entre o planeta Marte e Júpiter, é uma quadratura, então isso aqui pode trazer, né, um confronto de ideias, né, ainda mais uma vez aqui algumas questões relacionadas talvez a essa confusão toda com a vacina, né, muitas questões, muitas ideias, cada um dizendo uma coisa, então pode trazer aí através do Marte, né, como ele está confrontando com Júpiter, algumas questões relacionadas ao exterior, né, então aos outros governos, né, esse confronto, né, entre países, né, do que cada um está colocando, dizendo, e a gente fica no meio disso tudo sem saber. Muitas pessoas perdidas com tantas informações, se tomam vacina, se não tomam vacina, gente passando na fila, tem vacina ou não tem vacina, então, e isso acaba envolvendo, né, um lado político também, então hoje existe, assim, algumas decisões, né, que endurecem, que a gente vê, né, tanto no nosso mapa, como em termos de país, em termos de mundo, decisões que precisam ser tomadas, mas há um conflito de ideias. Então, hoje isso também pode ficar à tona, a gente pode olhar no nosso mapa e ver, então, o setor onde a gente tem Aquário e Touro, que é lá que é nesse setor que isso pode estar acontecendo, pode estar maior ainda, né, numa questão pessoal, né, no mundo a gente vai ver mais refletido nessa questão em relação ao conhecimento e as decisões que precisam ser tomadas em relação a esse conhecimento e essas ideias, né, tão confusas, né. Bom, amanhã, gente, o Sol então faz uma quadratura a Urano e a gente pode então sentir e vir uma mudança de visão. Então a gente pode ter uma mudança, né, em relação à forma como a gente vinha enxergando as coisas, né. Mais uma vez vem situações inesperadas, né, a gente pode sentir muita inquietação em relação a algum setor, né, da nossa vida e também a essas questões todas externas que a gente está vendo, tá?
a gente pode ter aí uma clareza, uma busca, né, de enxergar as coisas e vir inesperadamente alguma visão, né, que faz abrir a nossa cabeça e nos trazer mais clareza, então, tá? Então é onde a gente começa a enxergar de uma outra forma, né? Pode haver aí também esse confronto, né? Porque uma quadratura é um confronto, né? Entre mudar a ideia e a gente teimar, né? Com razão, né? Não, eu tenho razão, então pode haver uma necessidade da gente ter que quebrar, né, essas questões mais egóicas, de ficar agarrado a uma razão, e pode vir realmente informações que mexam, né, que nos deixem realmente inquietos, né, questões inesperadas que façam a gente então compreender uma outra forma, um outro entendimento, né. Bom, é uma semana muito intensa emocionalmente também, né? A gente vai ter aí uma conjunção entre Marte e Lilith, né? Ambos no signo de Touro. Então, onde nós temos Touro no nosso mapa, é lá que para lá que a gente deve olhar. Mas de qualquer maneira isso traz uma certa reação emocional, né? Pode trazer também informações, né, sobre um número cada vez maior, né, de pessoas contaminadas, infelizmente, de mortos também. A gente pode ver uma reação maior também coletiva em relação a essa quantidade de pessoas contaminadas, né, e de questões que a gente está vendo e que isso está afetando a todos nós, né? Então, emocionalmente, a gente pode essa semana também se sentir um pouco mais reativo e tendo que lidar, né, com essas feridas, né? E mexe com as nossas feridas emocionais também. Então, é um momento importante da gente buscar a nossa procurar buscar a nossa estabilidade emocional, né? Até porque esses planetas não, né? Porque Lilith é um ponto, né? Então ele é um ponto de referência, mas entre Marte e Lilith, como estão em Touro, a gente tem que cuidar com a nossa teimosia, em querer manter uma visão, né? E a gente ficar teimando, né? A partir dessa ferida emocional e reagir. Então é importante a gente olhar e buscar uma estabilidade, buscar ajuda, buscar auxílio para conseguir fazer os enfrentamentos necessários, tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito do caminho da Lua essa semana, né? Porque a gente tem hoje uma Lua crescendo, né? Ainda no signo de Gêmeos, ela vai passar hoje e amanhã até a tardinha, por volta de 17 horas, ainda no signo de Gêmeos. Então a gente vai estar com um emocional assim mais leve, buscando informações, pesquisando, né, procurando entender, né, tudo que está acontecendo interna e externamente. Mas a partir de amanhã à tardinha, essa lua segue crescendo aí no signo de Câncer. E é aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais vulnerável e nosso emocional tende a ficar um pouco mais sensível. A gente começa a sentir falta dos nossos familiares, a gente pode sentir essa vulnerabilidade, a gente pode ter questões familiares, e a Lua vai fazer nesse período alguns encontros aqui também desafiadores, né, com Vênus, com Plutão, enfim. Até chegar a Lua cheia, então no dia 28 a gente pode ficar um pouco mais sensibilizado, um pouco mais vulnerável, tá? Então, pelo que vocês estão ouvindo, vocês já podem ter uma ideia que essa semana o nosso emocional fica mais envolvido com todas as questões. Então, é bom a gente procurar observar isso, né? Procurar buscar ajuda, né? Quem precisar, e olhar para toda essa intensidade que a gente vai viver aí essa semana, tá? Nós vamos ter aí uma conjunção entre Vênus e Plutão, que é mais uma conjunção muito forte, né, que fala a respeito das nossas relações, fala também a respeito das nossas finanças, né,
como os dois estão no signo de Capricórnio, tanto Vênus quanto Plutão, a gente pode sentir uma maior restrição, mas também é aquele momento de seleção, né? Quem vai e quem fica na nossa vida, quem são as relações que a gente realmente pode contar, né? Como estão as nossas finanças, a gente pode olhar aí na ponta do lápis os nossos custos, ver o que dá para tirar, ver como que dá para a gente restringir um pouquinho mais. É um momento que a gente pode também transformar e regenerar alguns relacionamentos, algumas relações podem retornar para a nossa vida, relações que a gente achou que tinha perdido, que não valiam mais, a gente pode realmente ter alguma surpresa aí nessa semana, e esse aspecto ele vai se manter porque ele vai estar presente no mapa da lua cheia, então essa Vênus conjunção Plutão ela pode durar aí um período maior, então é um momento onde a gente deve avaliar principalmente as nossas relações e as nossas finanças, então não ter mais do mesmo, né? Então é possível a gente regenerar a partir de uma transformação profunda. Sem uma transformação profunda, não vai ser possível a regeneração de nada, né? Nem das nossas finanças, porque se a gente continuar se comportando da mesma maneira, né, ou abusando dos gastos, a gente não tem como regenerar a parte financeira. E em relação às relações também, se a gente não mudar alguns comportamentos que a gente vem tendo e que a gente também já chegou à conclusão que estavam mais baseados no ego, em ter razão, a gente também não tem, né, como regenerar, né, e reaver algumas relações que a gente sente que são importantes na nossa vida, tá? Bom, gente, nós vamos ter ainda nessa semana uma movimentação, né, aí em relação a Mercúrio, né, então a gente vai ver aí Mercúrio mais solto durante toda a semana, porque ele não vai fazer grandes aspectos aí com nenhum planeta, então Mercúrio está no signo de Aquário, então existe uma rapidez muito grande de raciocínio, de movimento, então é uma semana boa para a gente resolver questões de papeladas, de coisas que a gente precisa aí se movimentar mais, então é um momento que até sábado a gente deve aproveitar, né, porque aí sábado, no dia 30, Mercúrio já começa a entrar no que a gente chama de movimento estacionário, né, que é aquele movimento onde a gente para, né, porque imagina a gente está numa direção, né, então a gente está dirigindo e antes da gente engatar uma ré, a gente precisa parar. Então, sábado é isso que Mercúrio faz. Então, dia 30, sábado, a gente já tem que cessar qualquer coisa relacionada a movimentos que a gente ainda não tenha feito, assinatura de documentos. Então, a partir de sábado, isso já começa a complicar, né, na nossa vida. Então, é legal a gente só rever, a gente reavaliar, a gente refazer, a gente revisar. E aí, no dia 31, então, Mercúrio já vai estar mesmo retrógrado, né? Entra no movimento retrógrado e aonde ele fica até 20 de fevereiro. Então, é um momento de revisão, né? Como Mercúrio está no signo de Aquário, é um momento de revisar todas as nossas questões, né? A tecnologia, inovações, todas as questões relacionadas ao futuro, né? Relacionadas ao coletivo. Então, uma revisão de como a gente está se comportando, como a gente está se responsabilizando, como a gente está lidando com o coletivo, com empatia. Então, todo esse movimento a gente vai ter oportunidade aí durante o Mercúrio retrógrado de revisar. Tá bom, gente? Eu desejo para todos, né, um bom final de domingo, uma ótima semana, se cuidem, procurem revisar, né, o emocional de vocês, se vocês sentirem a necessidade, procurem ajuda, não se sintam sós, tá? A gente, de um jeito ou de outro, a gente sempre tem aí quem possa estender a mão, tá bom? Então, a gente não deve se sentir orgulhoso, a gente deve aprender a pedir ajuda, que estamos aí todos juntos. Um beijo grande no coração de todos e uma ótima semana.